sábado, estamos chegando aqui com um novo programa. Pessoal que não espera na pura espera, né? Um verso do bonito poema Canção Óbvia de Paulo Freire, não é? A nossa espera não é vã, não é de braços cruzados, né? Então, estamos começando mais um programa. O livro do sorteio chegou, participe do sorteio. Paulo Freire, o livro é Conscientização. Tá no plástico, novinho. Quer ganhar esse livro? Mande a sua mensagem. Quer ganhar o livro do Paulo Freire, Conscientização, e você vai estar participando do sorteio desse segundo livro. Nós já sorteamos do segundo livro do Paulo Freire. Bom, gente, hoje no nosso programa, como quem está nos acompanhando, nós estamos estudando este livro, Educação como Prática da Liberdade. Repito, é o primeiro livro do Paulo Freire, inclusive antecedeu Pedagogia do Oprimido. Então, Educação como Prática da Liberdade, nós estamos estudando aqui por capítulos. Nós estamos no nosso quarto encontro desse livro. Hoje nós vamos encerrar o segundo capítulo desse livro, chamado Sociedade Fechada e Experiência Democrática. O que a gente vem conversando nesses últimos sábados, nesses últimos encontros, é buscando a razão pelo qual Paulo Freire cria um método educacional, um método de alfabetização no Brasil no final dos anos 60. Ele faz isso, o seu método, diante de uma leitura do contexto histórico e político do país, não é? E aí, então, a partir dessa leitura do contexto histórico e político do país, ele vai desenvolvendo, então, o seu processo pedagógico. E é isso que a gente vem falando nesses últimos sábados, no contexto do país, no final dos anos 60, né? Então, o que o Paulo Freire fala para a gente poder fechar esse segundo capítulo e ficar bem claro o seguinte, de que após 1930, né, 1940, 1950, começou a ocorrer uma industrialização muito grande no Brasil, né, com até o êxodo rural, que é o povo do campo começou a vir para a cidade, atrás de empregos, na indústria e tudo mais, né? E aí, então, para Paulo Freire, o país precisa começar a ter uma identidade sua, própria, sua. Até porque ainda nos anos 60, 70, nós importávamos muitas coisas de outros países, inclusive cultura, inclusive processos de aprendizagem também eram importados, né? E aí o Paulo Freire fala que conforme ocorre o aumento da urbanização do Brasil, há necessidade de que a gente produzisse a nossa própria cultura com mais intensidade, não é? A nossa arte e a nossa educação, não é? Então é nesse contexto todo que vai antevendo, não é, ao método Paulo Freire, que a gente vai estudar nos próximos sábados. E aí então o Paulo Freire ele define, não é, mais ou menos 3 momentos da sociedade, não é? Que é a intransitividade, né? Onde ele diz que é aquela pessoa que ela não transita, não está em estado de mudança, mas ela está adequada, que ele chega até a caracterizar como uma vida vegetativa, né? Uma vida vegetativa. Tem um outro momento e um outro recorte da sociedade que ele fala da transitividade ingênua, ou seja, a pessoa está tomando consciência de alguma coisa, mas ainda é uma consciência muito superficial, muito deturpada, não é? E fanática. E observe que a gente vê hoje ainda muito fanatismo em alguns temas. A gente vê ainda muita análise superficial sobre muitas coisas. Ainda a gente vê muita gente, não é, achando que tem uma consciência política e na verdade ela está sendo até ingênua, não é?
Agora, esse estágio de transitividade ingênua é de todos nós. O que não pode é a pessoa permanecer nele, mas caminhar para um outro estágio, a qual Paulo Freire chama de transitividade crítica, não é? E aí a diferença é enorme da transitividade ingênua. Na transitividade crítica existe profundidade na interpretação, possui conhecimento, a pessoa vai atrás do conhecimento, vai atrás daquela notícia, vai realmente estudar aquilo que está sendo dito no momento da sociedade para saber se realmente é ou não é e para formar um senso crítico dela, tá? Então, o Paulo fala que a sociedade brasileira naquele período e também no dia de hoje, por isso Paulo Freire é sempre atual, não é? De que nós temos sempre que buscar a substituição da nossa transitividade ingênua para a transitividade crítica, ou seja, não acreditar de pronto em tudo que se fala na imprensa ou pelos políticos ou por qualquer pessoa que seja. Nós temos que nos aprofundar e conhecer de fato os elementos para que a gente possa então realmente considerar que temos um olhar crítico. E aí Paulo diz assim, para ele, o que é criticidade, né? Eu vejo muitas pessoas falarem, né, amigos, família, em qualquer outro lugar, as pessoas estão falando muito hoje sobre ser crítico, não ser crítico, não é? As redes sociais, se abre as redes sociais, o que você encontra ali de filósofos, de sociólogos é um absurdo, né? Querendo ser, na verdade, né? Então, para Paulo Freire, a criticidade, olha só, implica a apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto. Implica a sua inserção, a sua integração e a sua representação objetiva da realidade. Então, a criticidade, ela não é apenas Maria vai com as outras diante de uma notícia qualquer, mas é você se apropriar profundamente sobre tal tema, você ter uma posição muito clara, não é? E você integrar e participar desta sociedade. Bom, a gente vê por aí, infelizmente, a gente vê aí muitas pessoas neste grau de transitividade ingênua defendendo ditadura militar. Para dar um exemplo para vocês do que eu quero falar. E a pessoa nem sabe o que é ditadura militar. A pessoa nem sabe, né? Então essa é a transitividade ingênua a qual Paulo Freire fala. Então, para você defender o regime militar ou para você não defender o regime militar, a ditadura militar, você tem que conhecer com profundidade, não é? Então é isso que Paulo fala da criticidade. Não é você emitir uma opinião em cima de superficialidades que são ditas, mas você aprofundar-se sobre aquele tema e aí então emitir a sua opinião com base. E para isso não precisa ser estudioso, não precisa ser professor, não precisa ser nada, basta gostar do tema e se aprofundar. E não ter medo de se aprofundar no conhecimento, não é? Não ter medo de abrir mão das suas convicções. Se neste caminho de você passar de forma ingênua para a criticidade, você tiver que abrir mão de conceitos as quais não cabem mais, você tem que ter a coragem de abrir mão dessas definições que para você antes era a base de tudo. Então,
E aí, então, encerrando este capítulo, vem a seguinte pergunta ou o esclarecimento, não é? O que o Paulo Freire faz diante, então, dessa coisa toda doida, de ingênua, de criticidade e tudo mais, ele diz que nós começamos a viver, no final dos anos 60, a experiência da não democracia para uma experiência de participação. E aí que custou o exílio de Paulo Freire, né? E aí então que as pessoas, até hoje mal informadas, chamam Paulo Freire de subversivo. Na verdade, o que o Paulo Freire quer e vai continuar querendo de nós é a participação do homem como sujeito da sua história e não como objeto dela. Então foi por este ideal que Paulo Freire foi visto no regime militar e até hoje por muitos conservadores como um perigo para a nação, no sentido dele ter desenvolvido um projeto pedagógico a qual faz professores e alunos pensarem, né, sobre a realidade e como intervir nessa realidade. Então, gente, terminando o nosso programa desse sábado, encerrando então esse programa, eu vou ler aqui um pequeno trecho onde se resume todo esse capítulo, que é transitividade, Paulo Freire, para Paulo Freire, transitividade que não nasce nem se desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o homem seja lançado ao debate, ao exame de seus problemas e dos problemas comuns, em que o homem participe. Ou seja, nós não vamos conseguir sair, não é, de um pensamento ingênuo para um pensamento crítico se a gente não tiver o outro para dialogar, se a gente não nos lançar ao debate e à discussão daquilo que para nós pode ser o novo. Então é isso no nosso capítulo de hoje, né? Já fizemos bem a análise sobre isso, dizendo que nesse livro ainda, pessoal, Educação como Prática da Liberdade, nós vamos nos próximos capítulos já começar a delinear, né, a construção do método Paulo Freire, que a gente nem falou do método, né? Vamos falar muito quando a gente for fazer pedagogia, a pedagogia do oprimido. Mas ainda nesse livro a gente vai falar já a iniciação do método, inclusive os detalhes do método de alfabetização que Paulo Freire desenvolveu lá no final dos anos 60, que são válidos até os dias de hoje. É isso, bom final de semana a todas e a todos. No próximo sábado nos encontramos. E não esqueça de participar do sorteio do livro Conscientização.